A partir da próxima segunda-feira, as cidades que estão na fase amarela do Plano São Paulo de flexibilização poderão abrir bares e restaurantes. No entanto, eles só poderão funcionar até às 17 horas, com 40% da capacidade de atendimento e não podem ultrapassar o período de 6 horas. Bom, para isso, então, a gente recebe agora o presidente da Associação Brasileira para a Promoção da Alimentação Saudável e Sustentável, Sr. Almir Neto, para falar um pouco mais sobre essa reabertura. Bom dia, Sr. Almir, bem-vindo, obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Bom dia, Adriana, é um prazer estar com vocês. Prazer. Bom dia aos seus ouvintes também. Legal, seja bem-vindo, prazer é nosso. Sr. Almir, apesar dessas condições todas para a reabertura, dos perigos ainda da contaminação, o comércio do setor precisava de algum plano, de uma volta gradual para se manter? Sem sombra de dúvida, né? Esse é um fenômeno que está ocorrendo em várias partes do mundo, né? O setor está sofrendo muito, uma parte importante de restaurantes não conseguirão reabrir e é preciso dar um pouco de gás para eles também. Então, hoje os governantes estão bem cientes disso, tem que estar fazendo a gestão da crise sanitária e a gestão da asfixia econômica também, que o pessoal está ficando praticamente estrangulado. Verdade. E a gente estava acompanhando e conversando, inclusive agora há pouco, com o Rio de Janeiro, porque bares e restaurantes reabriram lá antes daqui de São Paulo, e ontem o flagrante, reabriram ontem mesmo, e o flagrante foi de uma das ruas lá, de barzinhos, bastante cheia, com muita aglomeração, gente sem máscara, uma tremenda confusão. Como que fica a responsabilidade agora também dos comerciantes, dos empreendedores? As multas aqui em São Paulo são bem altas, R$5.000 por pessoa sem máscara no estabelecimento. Também tem que ter aviso na porta do estabelecimento da obrigatoriedade do uso de máscara e esse controle da capacidade no local para que essa reabertura seja feita de forma bacana e não traga mais transtorno para os donos, não, Sr. Almir? Sim, vamos lá. Nós temos diferentes ambientes, diferentes situações. Uma coisa que tem sido comum, Adriana, eu tenho acompanhado muito o que tem acontecido em outras partes do Brasil e também no exterior, principalmente Espanha, França, Estados Unidos. Há uma certa categoria dos restaurantes, por exemplo, mais casual, mais de um ticket médio mais baixo e também bares, há uma certa euforia do consumidor. Sim. E foi isso que a gente viu ontem no Rio de Janeiro. Era para fechar às 11 da noite e muitos não conseguiram fechar antes da meia-noite, meia-noite e meia. Essa euforia, ela tem que ser administrada. Então, os gestores dos restaurantes, além de ter que fazer a gestão de um protocolo que é amplo, né? Tem muita coisa para ser observada, de novas normas de trabalho. Ele tem que controlar o novo modelo operacional dos seus colaboradores. Tem que também estar influenciando, e nada mais que isso, nos consumidores. Porque, vamos lembrar que um dono de restaurante ou um gestor, ele não tem poder policial, ele não pode obrigar um cliente, né? Ele pode recomendar ao cliente. E se o cliente não atender, ele tem uma dificuldade. Então, são situações diferentes que a gente vai encontrar em locais onde tem mais euforia, como, por exemplo, os bares, e locais como restaurantes que têm um ticket médio um pouco mais alto. Já vimos isso, por exemplo, em Porto Alegre, em Santa Catarina. Eles fecharam novamente, mas ficaram abertos por 3 semanas em Porto Alegre e 4 semanas em Florianópolis. É um comportamento totalmente diferente, os clientes respeitando totalmente, a preocupação dos clientes com a contaminação muito maior e, portanto, dando um pouco mais de tranquilidade para os gestores dos restaurantes. Então, não é um caso só, nós temos diferentes situações aí que tem que ser tratada de formas diferentes também. Claro. E também os lugares podem aprender uns com os outros, né? Como o senhor bem diz, alguns lugares fora do país que já reabriram, qual foi a experiência, o que tem dado certo ou não, para a gente aproveitar essa vantagem do tempo para aprender e aplicar por aqui, né? Mesmo que individualmente, cada um no seu lugar. Agora, o comércio em São Paulo, então, falando especificamente, ficou fechado quase 4 meses, né? Foi um tempo bom para também essas empresas, esses comerciantes se prepararem. Tem que ter agora a reta final, se o comércio realmente reabrir. Hoje a gente acompanha mais uma coletiva do governador, se restaurantes e bares reabrirem a partir da próxima segunda-feira.
o senhor comentava agora sobre os funcionários não terem poder de polícia, né? Tem que acontecer rapidamente, os funcionários têm que passar por um treinamento, não? Estarem preparados para lidar com os clientes, principalmente nesses lugares, como o senhor citou, que existe muito consumo do álcool, e o ambiente também tem que estar muito bem preparado. Restaurantes, com relação à higienização de copos e talheres, são muitas as providências, não? Sem dúvida, Adriana. De uma forma geral, eu entendo que tanto o governo do estado como o município estão atuando com muita cautela e muito bem. Eu acho, sinceramente, vejo que São Paulo vai caminhar para ser um bom exemplo, tanto para o Brasil como para outras partes do mundo. Agora, ainda assim, tem pontos a serem aprimorados. Por exemplo, o protocolo que deve ser seguido por um restaurante ainda não é conhecido. Conhece-se o rascunho desse protocolo, conhece-se as bases em que as entidades do setor foram chamadas a opinar, né, e levaram então as suas propostas para as autoridades, mas não tem ainda uma decisão final. Então imagine, para segunda-feira, dependendo de alguma novidade que tenha nesse protocolo, é dificuldade grande para esses gestores estarem 100% na segunda-feira. Esse é um pontozinho que ainda não está tão bom e que os gestores estão reclamando, porque eles estão ansiosos para conhecer os detalhes. Por exemplo, existe um ponto que há divergências de visão entre os próprios restaurateurs. Fala-se de 6 horas por dia. Alguns estão entendendo que pode abrir o meio-dia e tem que fechar em 6 horas, outros entendendo que podem ter funcionamento de 3 horas no almoço e 3 horas no jantar. Portanto, desde que feche até as 22 horas. Então, mesmo esse ponto, que é extremamente importante e faz uma diferença muito grande, por exemplo, para um bar, ainda não está muito claro. Nós entendemos que hoje, é claro, que se for confirmada a liberação a partir de segunda, isso tudo deverá ficar mais claro. Tem razão. É boa pergunta essa, se o restaurante funciona 6 horas direto ou se pode fazer essa abertura, que é muito comum nos restaurantes, né? 3 horas para o almoço, depois mais 3 horas de tarde, e eles precisam se preparar, porque é muita comida sendo feita, muitos funcionários envolvidos, todo um sistema, não? Então, o senhor falou desse protocolo que deveria ser, na opinião do senhor, determinado, estipulado por quem? Pela prefeitura, pelas prefeituras, pelo governo? O que mais deveria conter esse protocolo? Esse protocolo, a Abrazel, que é uma entidade bem representativa, né, do setor de bares e restaurantes, ela encaminhou a proposta dela, ela teve várias reuniões e, a princípio, o que se comenta é que esse protocolo dela foi quase que amplamente aceito, tem pequenos ajustes. Então, existe já uma razoável informação do que vem por aí. Não vai ser 100% novidade. Agora, são muitas providências. O restaurante ele tem que cuidar do cliente e tem que cuidar, 2 grupos principais, o cliente e o colaborador, né? O cliente, nós sugerimos que começa-se a trabalhar o cliente antes mesmo dele chegar ao restaurante. Hoje tem uma facilidade muito grande, né, pelas mídias digitais, pelo próprio site e as mídias sociais dos restaurantes, eles já podem estar informando os seus clientes de como ele vai operar, não é? Quais são as regras, como o cliente deve se comportar dentro do estabelecimento, quando que ele deve tirar a máscara, se ele circula, ele pode circular sem máscara, tem que recolocar a máscara, enfim, tem detalhes, ele pode ir educando o cliente e ao mesmo tempo tranquilizando, porque ao mesmo tempo que ele está passando as regras de como vai operar, o cliente está se familiarizando com isso e está se relaxando, vendo que cuidados foram tomados. Então esse é o primeiro grupo. E o segundo grupo é o dos colaboradores. Reunir os colaboradores, fazer um treinamento. É isso aqui, eu fico um pouco preocupado, né? Porque está em cima para abrir, por exemplo, na segunda-feira. Fazer um treinamento. Já existe também muito material por parte das associações de consultores na internet que pode recolher esses vídeos e ajudar nesse treinamento dos colaboradores e manter o grito de guerra aí por algum tempo. É uma prática muito comum em restaurantes norte-americanos, por exemplo. 15 minutos antes de abrir o salão, eles fazem o grito de guerra.
relembra qual é o cardápio do dia, relembra se tem alguma coisa especial naquele dia, relembra alguma nova regra, enfim, e aí o pessoal inicia bem conscientizado do que é importante naquela data. Muito legal tudo isso. Bacana o nosso bate-papo. E para encerrar, então, senhor Almir, eu me despeço pedindo para o senhor reafirmar que acha legal, que está tudo certo, então, para a reabertura a partir dessa próxima segunda-feira, vê de forma positiva não só a reabertura, como agora a data. Então, eu agradeço ao presidente da ABPAS, Associação Brasileira para a Promoção de Alimentação Saudável e Sustentável, senhor Almir Neto. Boa sexta-feira e fim de semana para o senhor. Muito obrigado para vocês também. Valeu.